Olá pessoal, professor Devanir aqui com vocês de novo. Hoje vai ser a nossa última aula desse material e depois ele vai acabar, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido fazer até então. A gente vai falar hoje aqui da atividade aqui número 5, tá bom? Essa é a última atividade, eu vou tentar explicar ela bem porque ela vai ser um pouquinho mais de criatividade, um pouquinho mais do pensamento individual de cada um. Então vamos lá, a atividade pede o seguinte: volte ao texto lido na atividade 1, tá? Então de qual texto que ele está falando, pessoal? Ele está falando desse texto aqui, ó. Desse texto aqui, ó. Conto ou não conto, tá bom? Então ele está falando para vocês voltarem no texto da atividade 1, conto ou não conto. E proponham um final diferente para ele. Então você vai ver o texto, né, já faz algumas semanas que vocês trabalharam com ele, então é importante que vocês leiam ele novamente. Ah, professor, eu já li várias vezes. Eu sei, pessoal, eu sei que vocês leram várias vezes, mas é muito importante para a gente fazer as atividades que a gente leia o texto diversas vezes, por mais que isso seja cansativo às vezes, né? Como já faz um tempo, e também vocês não estão lendo ele todo dia, então não vai ser assim tão cansativo, tá bom? Ah, mas eu já li o texto, eu já lembro a história. Não, pessoal, sempre passa alguma coisa, a gente sempre perde alguma coisa do texto. Então voltem lá 100%. Não é se você lembrar, você volta. Não, volta no texto e leia. Leia o texto de novo, mais uma vez, com atenção, para que você possa fazer um final novo, como ele está colocando aqui, ó. Você vai continuar a história a partir desse ponto aqui, ó. Então vocês vão voltar lá no texto e vão encontrar essa frase aqui, ó, tá lá no texto. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Então, a partir deste momento aqui, vocês vão mudar a história. Vocês vão propor um final diferente. Só que não é qualquer final que vocês vão colocar aqui, pessoal. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, ó, uma série de coisas que a gente vai precisar pensar. Então, planeje o que e como irá escrever. Então, você não vai escrever qualquer coisa, planeja. O que teve no corpo do texto, o que teve antes, né, no texto que você leu, que chamou a atenção, que de repente foi algo que talvez ficou mal compreendido, ou que você acha que não ficou legal, ou que você acha que poderia ficar mais legal, né? Que ficou legal, mas que você poderia deixar melhor, ou que você poderia deixar diferente. Enfim, planeja o que você vai escrever e como que você vai fazer isso, para você saber esse final. Então você vai escrever a primeira versão do texto, certo? Essa parte de convidar um colega para fazer a revisão do texto é legal, mas eu sei que nem todo mundo vai conseguir, né? Tem que ficar mandando foto uns para os outros, eu não sei se vocês vão conseguir. Mas você pode chamar algum irmão ou os pais de vocês para ver a atividade e ver o que achou, né? E aí eu quero que vocês pensem sobre isso, ó. O que pode ser melhorado no texto? O que não pode faltar no texto para que haja coerência entre as ideias? O que é coerência? Coerência é fazer sentido. Você não pode colocar no final do texto alguma coisa que vai deixar o texto sem pé nem cabeça. Esse texto tem que ter sentido. E façam isso para ser uma atividade legal, para ter um final legal. Pensem, não fiquem com pressa e façam de qualquer jeito e vai ficar uma coisa assim depois simplória, ruim, sem nada demais. Tenta fazer um final legal, tenta fazer uma coisa bacana, diferente, inusitada, inesperada, para você mostrar para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus tios, quem quer que seja, que esteja com você aí na sua casa, para você ver o que legal que eu fiz aqui, olha que ideia que eu tive, e mostrar, porque é muito legal isso, tá bom? Então pense em algo que tenha sentido para o texto, não vai ser algo que não faz sentido nenhum, né? Por isso que é muito importante vocês relerem o texto e relembrar certinho a ordem dos fatos, né? O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, né? Os fatos em si, né? O que estava acontecendo de verdade lá naquele texto, para vocês poderem fazer um final que tenha alguma relação de sentido com aquilo atrás. Senão vocês vão colocar um final lá sem pé nem cabeça. De repente você fala que o Saci Pererê chegou, encontrou a mula sem cabeça, saiu galopando falando meia aguinha pocotó. Não rola, né, pessoal? Não tem a ver com isso o texto. Então pensa, você precisa
criar um final que seja coerente, que faça sentido com o que foi falado no texto anteriormente, certo? Então, aqui, ó, vocês não terão espaço para fazer isso. Façam numa folha, façam no caderno de vocês da escola mesmo, tá bom? Para poder fazer isso aqui. Lembra que o final ele vem a partir daqui, ó, a partir desse ponto. Eu não estou falando desse ponto aqui, dessa parte da folha, não. Eu estou falando dessa mesma frase que está no texto. Vocês vão voltar lá no texto e encontrar essa mesma frase que está lá. Então, a partir dela, vocês mudam o final. Feito isso, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Vocês vão avaliar o resultado da produção. Então, eles vão se perguntar aqui. O final proposto apresenta as ideias de maneira clara, objetiva e coerente? Isso aqui vai ajudar vocês a saber como vocês vão melhorar isso aí. O leitor consegue compreender como a história terminou? Isso aqui é algo que vocês precisam considerar, certo? Porque às vezes nem todo mundo vai ter as informações. Você tem que pensar no que as pessoas vão ler, tudo bem? A linguagem é adequada ao gênero conto? Certo? O texto apresenta escrita ortográfica adequada? Né? Não está escrevendo palavras erradas demais, coisa do tipo. Os sinais de pontuação são utilizados adequadamente? Está colocando ponto onde tem que colocar? Está colocando as vírgulas corretamente? Ou está um texto sem ponto nenhum? Vamos prestar atenção nisso aí. E aí vocês marcam aqui se sim ou se precisa melhorar, tá bom? Após finalizado o texto. Correto? Não é difícil, ele só é um pouquinho trabalhoso. Tem que pensar um pouquinho, tem que praticar. Tá bom? Bom, eu espero que vocês façam direitinho, que vocês se esforcem, que fique legal. Essa foi a nossa última atividade de português, tá? De português, dessa apostila aqui do São Paulo Faz Escola. Mas em breve a gente vai entrar em contato, vai ter algumas outras atividades aí em outros materiais. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem nessa pandemia. Um beijo no coração de todos e até mais.